dia, Hare Krishna. Que alegria estar aqui de novo. Sempre fico muito contente. Verdadeiramente acordo feliz, sabe? E desejo intimamente que vocês também tenham essa alegria. É uma alegria serena de poder estudar, de poder calar, de poder ver o dia nascer, de sentir ver o dia nascer também. Eu sei que muitas e muitas de vocês estão na cidade, só que mesmo assim, pelo menos um mestre passarinho dá para vocês escutarem. Quando eu estou na minha mãe, eu noto isso. Não significa que a gente precisa estar inserido dentro de um contexto rural para se conectar com essa natureza que se alegra no amanhecer. E isso é muito rico para a gente invocar na gente, sabe? Porque a gente é parte dessa natureza. E como essa natureza está feliz com esse novo dia, se a gente verdadeiramente se conectar nessa natureza, que também somos parte, nós também nos alegraremos. E não é uma alegria justificada em não ter problemas. Porque cada um e cada uma aqui tem a sua quantidade de problemas para lidar na encarnação, né? Os desafios estão aí para todo mundo. É uma alegria que independe de um problema para resolver, de uma preocupação. É essa alegria desse novo dia. É essa alegria, é um contentamento de ver a vida de novo se colocar à disposição para ser vivida. Então não se esqueçam disso e tenham o coração aberto para viver o que o dia apresenta hoje, independente dos desafios e dos problemas que estão aí para todas as pessoas, mas sustentar do lado de dentro essa visão encantada que ainda assim vê a realidade como é. Eu já citei para vocês uma vez, mas isso eu lembro quase todas as manhãs, de verdade, é um pensamento recorrente, que num livro espírita eu li que seres das mais altas dimensões vêm para a Terra nesse momento para apreciar o nascer do dia, porque a beleza que existe nesse planeta não é vista comumente em muitos outros lugares do universo. Então, imagina só isso tudo que existe à nossa disposição e porque tantas vezes a gente tem um olhar com a preocupação na frente, é como se a gente fechasse a nossa visão e as coisas que estão à nossa frente a gente ignora. Vocês sabem que nesse contexto todo dessa renegociação de parcela, dessas questões financeiras que sempre assolam não só o Vale da Rainha, mas eu acredito que todas as instituições que funcionam à base da generosidade das pessoas, eu recentemente tive contato com uma pessoa de uma instituição financeira que veio para cá e a pessoa não conseguia tirar o olho do celular. A gente teve um momento que me marcou muito, que a gente estava passando pela estrada, mostrando a fazenda, e tem alguns mestres pássaros que gostam a gente não enxerga, mas a gente consegue sentir. Tem alguns movimentos do vento que muitas vezes é como se fosse uma correnteza de vento, só para a gente tentar entender. E os mestres pássaros, sem bater as asas, eles chegam nessa correnteza de vento e eles ficam brincando, eles param como se eles estivessem realmente, ou seja, numa correnteza. E eles param e daí aos pouquinhos a correnteza de vento joga eles para fora e eles voltam. E eles ficam brincando. E aí tinha um casal de um mestre pássaro que eu não sei o nome, mas é muito bonito. E esse casal ficava se revezando nessa correnteza de ar. E era um momento de uma beleza tão sublime, e a gente falava para essa pessoa, e essa pessoa falava e voltava pro celular. E eu ficava pensando num lugar de uma dor de empatia, sabe? De ver e falar, gente, tem tanta beleza. E ao mesmo tempo, ou seja, me colocar nesse lugar onde e a beleza que eu não vejo, sabe? Porque o outro também mostra pra gente isso. E realmente me deu esse impulso, sabe? De prestar mais atenção, porque as coisas estão se desdobrando, independente dos problemas, dos desafios que cada um tem. É samsara, né? Como eu sempre repito, que a gente Suma lembra a gente, é samsara. Então aqui tem um certo nível de desconforto para que a alma não se acomode, mas existe muita beleza. E um dos momentos para perceber essa beleza é no amanhecer.
Então, não se esqueçam disso, independente de vocês estarem na cidade, dentro de um apartamento, distantes não se esqueçam de conectar, porque é como se a gente perdesse a frequência, sabe? A gente fica com... É como se a gente tem a TV ligada e alguém falando. Você pode escolher quem você vai prestar atenção, não é assim? Embora esteja tudo ao mesmo tempo e você possa ficar confuso, se você realmente, a gente sai dessa confusão de querer escutar as duas coisas, você consegue focar. E a realidade superior é assim, é um foco, do mesmo jeito que essa beleza é um foco também. Porque naturalmente a gente tende às preocupações. Agora, se a gente foca em um lugar do divino, é como se isso acalmasse a gente mesmo no meio de todas as coisas que estão acontecendo. Então, não percam isso. E, ao mesmo tempo, trago pra gente, ou seja, não só no amanhecer, mas no decorrer do dia e da nossa vida, tem uma imagem que o indiano tem proficiência em passar para nós, né, através dessas figuras, a respeito da confiança e da entrega que a gente precisa ter no divino. Então eles dizem que a gente está num trem e a gente fica carregando uma coisa muito pesada na cabeça. E o trem vai lotando e a gente vai de um lado e vai pro outro, daí tem que levantar mais alto para ninguém chegar, porque vai cair, daí pode quebrar e segura. E a gente vai o tempo todo, e até que chega alguém para nós, num arquétipo de mestre, e fala, por que você não põe isso no chão? Porque o trem está andando junto com você, ou seja, não vai deixar na estação. Então, a gente muito fala a respeito do desapego e desse treinamento que está acontecendo através de etapas, do jejum, do que fala, do que pensa, do que não fala, de como fala, que isso também é importante, né? A gente já mergulhou um pouco nisso, que não é quando a gente pode falar a verdade, que a gente deve falar a verdade. Algumas vezes a outra pessoa precisa de um cuidado para receber essa verdade, e isso no ativismo é muito comum, que a gente erre a mão na fala, porque a gente sabe que o que a gente está falando é verdade. Então tem todas essas questões que a gente vê dentro da austeridade para poder ter um comando um pouco melhor da nossa mente e viver de uma maneira centrada e mais contente, independente das coisas do mundo. Mas e o desapego das coisas sutis? Porque a gente está vendo de novo, dentro da austeridade, que a gente pode usar do nosso corpo para se doutrinar. E acontece, a gente está fazendo um caminho. Mas o desapego, já que a gente está num caminho de sutilizar, do sublime, de ver essa beleza, de sintonizar essa beleza, o desapego também tem esse lugar do sutil. Porque a gente pode desapegar de todas as coisas. Não é tão fácil quanto desapegar, por exemplo, da nossa identidade. Vocês já notaram que todos os monges, as monjas, eles se colocam de uma forma externa da mesma maneira? Isso é um lugar para trabalhar o quê? Eu não tenho essa identidade da pessoalidade do ego. Então só aí já é um lugar onde mistura, gente, não num padrão estético que se está buscando, mas essa identidade. E aí tem outros lugares sutis que a gente pode praticar. A gente não é monge, a gente não é monja, a gente não está no monastério, no convento, mas tem coisas sutis que a gente pode praticar. E um desapego que a gente pode praticar é o desapego das preocupações. É colocar essa bagagem que está na nossa cabeça quando a gente está viajando de trem no chão. Porque você já fez, pensa, o lugar que o indiano fala, não é que a gente não deve carregar o que tem que carregar. O que o indiano está dizendo é que se você já juntou o que tinha que colocar na cabeça, já pegou a bagagem, já foi até a estação de trem, já entrou no trem. Então, é aquele momento da vida onde se olha e diz, putz, eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz até o que eu não podia, eu fui além, aonde eu estava cansado, exausto, eu me refiz, eu continuei. Você sabe qual é esse momento. Tem um instante da vida que você se vê num lugar de pousio. Sabe quando a terra não pode receber a semente ainda? Sabe quando não existe forma de você acelerar o processo?
Tem momentos da terra que por mais que você queira plantar, não é a hora. Pela terra e pela estação. E tudo o que se tem a fazer é esperar. É colocar aquilo no chão. E nesse momento, a gente tende a alimentar preocupações. Porque não existe o que ser feito aqui do lado de fora. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se viu assim. De querer fazer, de querer acelerar, de querer... E a terra não recebe a semente. Aquele momento não é propício para aquilo. É igual você querer plantar verdura na neve. Você vai ter que esperar. Não vai dar. Ou seja, por mais que você tenha disposição, não, eu vou passar frio, eu vou lá, eu vou cavar com a mão o gelo. Não vai nascer. Não é hora de fazer. E aí a preocupação, não, mas se eu não plantar, então eu não vou ter. Essa é a hora de entregar a preocupação. Essa é a hora de dizer, eu não tenho o que fazer e eu confio que virá. Então, quando a gente fala de austeridade, é óbvio a gente começa do denso, porque é onde a gente consegue pegar. Mas a gente está vendo que a austeridade ela começa no corpo para a gente... Né, é um desenho de um cenário interior que a gente nunca trabalhou. Independente da nossa idade, a gente não foi educada para isso. E aí, a partir do corpo, a gente começa a ir no tapas interno. Então, a gente começa a realizar o que a gente pensa. Mesmo que a gente fale a nossa mente, a gente se vê pensando pensamentos que a gente não quer pensar. Mas a gente diz que a mente é nossa e a mente funciona, parece que sozinha. E aí, a gente vê que existe uma vida secreta. E existe uma vida secreta de preocupações, de medos, de inseguranças, de vozes que se a gente escutasse do lado de fora, muito provavelmente a gente nem falaria de novo com a pessoa. Se a gente for honesta com a gente sabe. Tem coisas que a gente fala pra gente que se a gente escutasse do lado de fora, a gente falava, olha aqui, você não fale assim comigo. E do lado de dentro, a gente segura a mão e diz, você tem razão. E aceita. Fala, não, você não deve ir por aí porque esse não é o seu caminho. Seu coração está gritando para você ir por ali. Daí você vai acreditar na mente. Então, quando a gente chega no sublime, a gente também vê que as outras práticas que a gente tem, como de novo o desapego e a disciplina, elas não são só do lado de fora. Elas são também do lado de dentro. Então, a disciplina de eu me observar. Eu observar o sutil. Então, eu estou em um lugar que me provoca o pior, eu ainda não tenho corpo emocional para estar ali, eu me retiro. Não significa que eu vou estar ali, então, putz, aí o que eu pensei, eu consegui restringir o que quer que seja da minha ação externa, só que eu estou em algum lugar que favorece aquela ação externa que eu quero deter. E eu ainda não tenho forças para estar ali e dizer não. Eu me retiro. Entendem? Ou seja, com maturidade você se retira. Agora, o observar do lado de fora é um passo. Mas e do lado de dentro? Essa disciplina, esse desapego, como que funciona? A gente está praticando isso? Então, se a gente está desenvolvendo tapas em um sentido de austeridade sublime, a austeridade da fala, a austeridade do pensamento, que é para onde a gente está sendo apontado por tapas, porque, de novo, começa no corpo, mas o lugar que realmente a gente quer ter domínio é dentro, é o domínio dos sentidos. É o domínio dos sentidos que envolve também a decodificação da mente a respeito do que os sentidos conseguem receber. E o desapego, a gente está desapegando das preocupações, a gente está desapegando do medo, a gente está desapegando até do amor. No livro A Alma Indomável, ela faz analogia da mente como o companheiro de quarto maníaco. Genial. É isso, a gente convive com o maníaco, exatamente. Então, a gente olhar para isso e olhar o medo da gente e desapegar. O medo é um amigo leal e covarde. Então, não odeia o seu medo. Abraça o seu medo. Porque ele é um amigo muito leal. Ele tá com você, ele fala tudo que pode dar errado. Tudo. Então, ele é um amigo muito leal. Você vai dar um passo e fala, olha, vai dar errado, hein? Você já pensou nisso? Já pensou? Você não pensou nisso. Imagina se der errado, o que vai dar? É um amigo muito leal, só que covarde de tudo. Então, quando ele falar, fala, nossa, eu sei que você me ama, mas tudo tá, confia em mim.
tô indo, vamos, que ele vai junto. E tá tudo certo. E a insegurança? A gente está disposto a entregar a nossa insegurança? Porque quando a gente vai para o altar, a gente, tô olhando aqui, né? E a gente sabe, são flores, são velas, luzes, são frutos. Mas e os nossos medos? A gente está entregando para quem? Porque no altar a gente também precisa colocar isso. No altar, verdadeiramente numa relação estreita, você mostra a sua sombra. Não é assim? Todo mundo tem uma relação mais próxima. É só luz? Aí tem lá, se apaixona, casa. Na hora que casa, socorro. Porque tá todo mundo dentro da mesma casa, anjo e demônio. Daí é um Deus nos acuda. Então, na relação estreita, tem a sombra. E existe como lidar com essa sombra para que mutuamente essa sombra se ilumine. Agora, essa relação que a gente está falando é com Deus. Então, quando for para o altar, não esconde o seu medo. Não esconde a sua insegurança, não esconde o seu vício. Não, eu vou entregar para Deus a flor. Entrega o vício para Deus também. O vício comportamental, de querer ser validado, de querer ser validada, de escutar alguma coisa no seu coração e chegar para alguém que não tem a menor ideia do que você está falando e perguntar o que você acha disso. É óbvio que a pessoa não vai achar a mesma coisa que você. É quase uma autossabotagem, você concorda? Você está num caminho espiritual, de meditação, de acordar cedo, de disciplina. Aí você vira para uma pessoa que não acorda cedo, que tem hábitos noturnos, que não acredita na espiritualidade e pergunta: o que você está achando disso que eu estou fazendo? É óbvio que a pessoa vai insistir em que você saia do caminho. É uma autossabotagem. Então, quando você for para o seu altar, no seu coração, não necessariamente do lado de fora, também entrega esses aspectos. Entrega a preocupação, entrega o medo, entrega a insegurança, entrega tudo isso. Senão a gente vive numa romantização da espiritualidade, onde a gente sempre está dando a flor e escondendo o lodo. E como já foi dito, ou seja, o monge disse para nós, é no lodo que vem a lama, é no lodo que vem o lótus. Então entender isso e abraçar, só que precisa entregar. Tem um momento onde a gente já fez tudo. Tem um momento onde a gente já fez mais do que a gente pensou que a gente podia. Tem um momento da exaustão, que você fala, ou você abaixa a caixa que está na sua cabeça, essa bagagem, ou cai em você e a caixa, e a bagagem. Não é assim? Tem um momento de vida que se você resistir, não é que você vai ser resiliente. Você vai ser derrotado, você vai ser derrotada. É esse o momento de colocar no chão e ter a consciência tranquila. É diferente você desistir e entregar. É diferente você abandonar e simplesmente dizer, olha, tá aqui, eu cheguei até aqui próximo. Ou seja, como que você me ajuda nisso? Porque até aqui, você é divino. E esse é o lugar sutil da prática espiritual. Porque do lado de fora, por mais que seja difícil acordar cedo, por mais que seja difícil restringir a alimentação, por mais que seja difícil restringir os horários, por mais que seja difícil, do lado de dentro... Quanto foi difícil para a gente conseguir falar, tá bom, vou sentar para meditar. Agora, significa que a gente está meditando? Não. Agora, você vê, a parte de fora que parecia tão difícil, quando entra no sutil, a gente vê que o sutil é muito difícil. Então, a gente desapegar, por exemplo, não, eu não tenho apego com coisa nenhuma, mas tem apego à identidade de parecer livre de todas as coisas. Olha que coisa. Eu sou livre da opinião do outro. Só que eu me valido no outro. Da opinião eu não ligo. Agora a validação eu quero ter certeza que eu não lido com a rejeição. Então entrega esses lugares sutis para você ser livre. Para você caminhar para uma liberdade. E entrega, eu peço aqui, também a sua dor. Aquela dor com alguém, com alguma coisa, com uma situação. Porque isso também já foi de outras maneiras visto. E aqui eu coloco num outro prisma. Às vezes, tudo que resta para nós de alguém que a gente amou é a raiva que a gente sente por aquela pessoa, pelo sofrimento que ela nos causou. E essa raiva é o amor que a gente guarda, de uma forma totalmente do avesso, entendem? Então, antes eu tinha um amor daquela pessoa, aquela pessoa me trai, eu não posso, absolutamente, eu não posso amá-la. Dentro da condicionalidade do amor, eu não posso amar essa pessoa. Então, a raiva é tudo que me resta. Faz sentido isso?
Desapega também da raiva. Porque senão é por aí que as almas ficam ligadas. É pela raiva. Então desapega também da raiva. Desapega na compreensão, é uma realização. Porque olha só, aqui em cima a gente pensa e compreende. Até falando a gente entende isso. Aqui a gente sente e sabe. Então aqui eu compreendo. É lógico, eu vou de um lugar para o outro. Aqui eu sinto e eu sei. Aqui é horizontal, aqui é vertical. Aqui é igual um raio que atravessa. Você fala, opa. É o entendi do saber, porque você sentiu, você não explica. Aqui em cima você compreende, intelectualiza, chega no resultado da equação. Aqui você sabe o resultado da equação, sem saber o que veio antes do igual. Aqui é vertical. Então, nesse lugar de verticalidade, é o lugar para ter a sua devoção. É o lugar para entregar. É o lugar para você saber de tudo isso porque você sente. Então, por mais que a gente possa explicar que a raiva, às vezes, é o que resta do amor que a gente sentiu, por mais que seja difícil a gente entender isso, a gente sabe no nosso coração o que isso significa. Quando alguém distrata a gente, alguém que a gente tentou ajudar, e aquela pessoa não aceitou aquela ajuda. Ou a gente está ali com aquela pessoa de mãos dadas e a pessoa não levanta, e a gente, o que está acontecendo? E a pessoa tem situações que são mais fortes que as pessoas. Por mais que as pessoas queiram, elas ainda não conseguem. Não é pessoal, mas larga isso. Às vezes as lembranças que ficam são as lembranças ruins, mas lembra de tudo que foi bom. E lembra de tudo que foi bom não para convencer que não existiu o ruim, mas simplesmente para realizar que são as duas coisas. E os términos não anulam as coisas boas. Só dizem que ciclos chegaram ao fim. Então, o coração da gente é onde os tesouros estão enterrados, né? O poeta místico falou isso, estão enterrados os tesouros. Mas não é que Deus enterrou tesouros. A gente enterrou tesouros. E agora a gente precisa desenterrar esses tesouros através desse desapego, de deixar ir. Então entender que a raiva que a gente desapegar, se verdadeiramente desapegar, vai sobrar o amor. O amor que um dia foi. A relação não vai voltar, mas o amor vai ficar. E você é responsável por amar. Você não é responsável pelo outro amar você. A tua responsabilidade é amar e permanecer firme no amor de tal maneira que o que se recebe não faz da gente outra pessoa. Que essa é a conclusão que a gente está caminhando no estudo de segunda-feira. Depois que te arrancam as mãos, depois que você tem que viver tudo para andar primeiro com uma mão postiça, para depois conseguir, através do seu sofrimento, fazer brotar tuas mãos de novo. Quem é você? A tua responsabilidade é amar. Você não tem responsabilidade sobre o outro conseguir te amar. Então, quando você estiver caminhando pela vida, e a partir do momento que a gente realmente se põe no caminho espiritual, é óbvio que a gente tem uma prática externa. Agora, essa prática externa não é performance. O que isso significa? Que ela mexe do lado de dentro. Se a gente está fazendo práticas do lado de fora, de acender o altar, de colocar flores, de frutos, de asana, de meditação, de repetição de mantra, e ficar sem uma transformação interior, essa prática é só performática. Ela não conseguiu entrar ainda. Quando essas práticas entram, elas afetam como a gente pensa, elas afetam como a gente sente, elas afetam a nossa compreensão nesse saber que vem do sentir e não nessa compreensão lógica, embora isso também seja afetado porque vem lucidez. Quando a gente não está consciente,
A gente é pensado pela mente. Pensa em um lugar antes desses estudos. É como se a mente produzisse a gente. A gente começa a estudar e a gente inverte. A gente olha para a mente e fala, opa, sou eu que te penso, alto lá. E por mais que o pensamento venha e fica emergindo o tempo todo, de alguma maneira a gente vai mudando por outros lugares para que aquela mente seja transformada. E aí vem o asana, aí vem tapas, aí vem tantas outras coisas que a gente está vendo. Então, percebe, a prática ela não é performática. Ela está apontando do lado de fora como a gente se dominar do lado de dentro. Então, dentro desse estudo todo, está na hora de desapegar, de ter a mesma disciplina que a gente tem do lado de fora, o mesmo intento forte de desapegar de um alimento, por exemplo. E eu não estou falando necessariamente do veganismo. Quem é vegano de desapegar do café, que a gente estava falando outro dia, ou seja, tem tantas coisas que vão aparecendo no nosso dia. E não o café para quem não tem apego com café. Quem não tem apego com café pode tomar café. Vocês entendem? O problema é o que as coisas que a gente tem apego. Ou seja, o Vitor, por exemplo, ele não gosta de doce. Então ele não precisa fazer desapego do doce. Quando vem doce, ele come. Ele não vai simplesmente comer o pé da mesa se estiver com açúcar. Entende? O desapego tem que ser para onde provoca a gente. Mas aí para o lado de dentro. Desapega dos lugares que são sutis, sublimes. A gente está fazendo do lado de fora. A gente está entendendo como restringir. E agora do lado de dentro? Então, quando aparecer a preocupação, quando aparecer a insegurança, quando aparecer o medo, entrega. Entrega. Entrega, por exemplo, para uma figura doce que você tenha relação no seu altar, na chama do seu coração. Agora, entrega também para uma figura brava, como Kali, como São Miguel. E aí, por exemplo, eu vou lá e coloco o meu medo no pé de Kali. Aí eu falo, Kali, aqui está o meu medo. Aí eu estou numa situação que me dá muito medo. Aí eu vou lá e sinto medo. Com a minha devoção, eu me dirijo até o altar no meu coração. E vou para Kali e digo, Kali, você pode me dar o medo? E Kali, com discernimento dela, e eu vou saber no meu coração de devota se ela vai me dar o medo ou se ela vai olhar para mim, queimar o meu medo e me dar coragem. Mas oferece no altar. Oferece tudo o que você está acostumada a fazer. Oferece com sinceridade. Não só o fruto, a flor, a vela. Oferece também esses lugares que nas relações estreitas são permitidos. Oferece a sombra, através da insegurança, do medo, o choro, a dor, a tristeza, a mágoa, a incompreensão de por que aconteceu comigo, por que eu mereci isso, por que as coisas foram assim, o que está acontecendo, a depressão. Entrega. Entrega e segue seu dia. E aí, à medida que isso aparecer, volta para o altar no seu coração e pergunta, Deus, Deusa, Santo, grande mistério, a quem quer que eu me dirija? Você pode me dar de volta aquele medo? Sabe aquela raiva que eu te dei, a mágoa que eu te dei, que eu estou encontrando a pessoa agora, pode me dar de novo? E aí no seu coração escuta o que o divino vai te dizer. E conectada com o divino não vai falar, toma aqui seu ódio de novo, vai lá e mata o seu irmão. Se você lembrar de voltar para o altar do seu coração, o que a divindade vai te dizer está pautado em amor, está pautado em coragem, está pautado em desapego, em disciplina interior, em seguir com a vida, no fluxo dessa vida. Não no fluxo que não tem esforço. A gente sabe o esforço que precisa para austeridade, para disciplina, para tudo isso. Não é um flow romantizado. É o fluxo da vida que vai para frente. É a gente de novo soltar a margem e ir na correnteza. Então hoje eu venho aqui propor para que a gente tenha essa clareza de olhar para a vida e entender que sim, a gente está num caminho espiritual pautado em uma disciplina do corpo físico.
E de várias maneiras a gente tem abordado a disciplina e o desapego através do corpo físico. Só que a gente precisa, à medida que a gente caminha o caminho, tirar a disciplina e o desapego de um lugar externo. Precisa sutilizar e ir para o lado de dentro. Isso não é visto pelo mundo. Isso é entre você e Deus. Você vai continuar vivendo a sua vida, seus boletos vão chegar no seu CPF do mesmo jeito. Isso não vai alterar sua conta bancária, isso não vai alterar sua saúde, isso não vai, mas vai alterar a forma como você lida com tudo isso. Que essa é a grande questão. Você vai continuar participando do mundo. Só que o mundo não tem livre acesso ao seu coração. Não tem livre acesso ao teu corpo físico. Não tem livre acesso à tua mente. Isso é entre você e Deus. O que se vê do lado de fora é uma resiliência, é uma tranquilidade. É esse contentamento que a gente falou no começo, que é o mesmo contentamento da natureza agora. Uau, mais um dia. Daí a gente olha e diz, nossa, mas toda essa poluição e o que está acontecendo, e os rios, e a força bélica dos países com um monte de psicopata no poder, o que está acontecendo? Para, respira e escuta o mestre passarinho cantar. Escuta o mestre passarinho bater as asas. Vê essa natureza não perder a esperança, não perder a alegria, não deixar de se alegrar. Veja tudo isso com os olhos do seu coração e se conecta com isso. E seja você também um instrumento dessa mesma alegria. Lembra sempre, a prática performática de disciplina, de corpo, ela está tentando performar no melhor lugar, no coração e na mente. É para aí. Se for só do lado de fora e a gente continuar sofrendo do lado de dentro, eventualmente a gente até se machuca nessas práticas. Então olha para o lado de dentro, olha para o lado de dentro e vai neutralizando, vai entregando, vai respirando, vai sentindo, porque essa presença está com a gente o tempo todo e a gente só precisa sintonizar. Então quando tudo parecer muito fechado, lembra, nesse céu interior, tudo nublado, você fala, como que eu vou sair daqui? Pode continuar tudo nublado, mas lembra que todo nublado ainda assim está dentro do céu. Então não é porque a gente não vê que não está. E muito mais profundo que não é. Porque o que está são as nuvens. E o que é o céu. O que está somos nós. O que é Deus. E quando a gente consegue transitar de um lugar para o outro, é onde a gente para num lugar dentro da gente, onde a gente consegue enfrentar e atravessar o que for. Porque as coisas vêm, as coisas vão. Você, que é Deus através de você, continua. Então se une no teu lugar secreto, onde você se ponha de joelhos para realizar essa presença divina. E aceitar o que vem e abençoar o que vai. Sempre com seu coração tranquilo. Muito agradecida. Pedi pra gente alinhar nossa coluna um segundinho. O bom dessa prática do lado de dentro é que, ao contrário da prática de asana, de yoga, do altar, de rezar, do mantra, você pode fazer sem ninguém perceber. Então as daqui, sei lá, você tem 2 horas para fazer, 1 hora, meia hora, o tempo que você determinou no seu dia. Essas daqui que eu tô falando, a gente tem 20 horas, entendeu? Tem mais tempo para praticar, então é possível que a gente alcance maior proficiência nelas. Pedir pra gente alinhar nossa coluna um minutinho. Fechar os nossos olhos. Respirar profundo.
Aqui os mestres galos começam a cantarolar, anunciando o novo dia. São os mensageiros do amanhecer. Eles trazem a mensagem que algo novo começou. Algo novo significa que você não precisa repetir o dia de ontem. Algo novo significa que o passado não é uma sentença que se repete, se repete, se repete. O novo significa que agora é uma inédita oportunidade. É o início de um novo ciclo. E esse amanhecer, depois dessa noite de sono, é também um despertar. Acorda do lado de dentro. Realiza a alegria que há em toda a natureza. E se lembra que você é parte dessa natureza. Com o seu olhar interior, navega as paisagens desse mundo. E encontra beleza nessas paisagens. Encontra beleza nas suas paisagens interiores. Se lembra de como uma criança se encantar pela vida. E nesse momento que se inicia, lembra também de brincar, de sorrir, de rir, de trazer a leveza necessária para que você possa continuar. No altar secreto e sagrado do seu coração, apresenta também suas sombras, para que a chama acesa no altar sagrado do seu coração ilumine todas as suas partes, até que nada além de luz, luz no pensamento, luz no coração, luz no corpo físico como saúde. Apenas luz permaneça. A soberana luz, que por uma fresta tudo ilumina. E dessa maneira, ao mesmo tempo, o sol vem rompendo a escuridão da noite. Se alegra, se renova, acredita, desapega, deixa aí. Um novo ciclo aqui se começa. Inspirando, expirando as palmas juntas. Namastê. Agradecida, queridos e queridas. Sobre novos ciclos, hoje é aniversário do Vitor. Depois mandem alguma mensagem para ele, ele vai ficar muito feliz de receber mensagens de vocês. Tem muito carinho, embora não seja exatamente a prática dele, mas ele reconhece todo o apoio de vocês dentro do que é a vida no mundo que a gente quer mudar. Então não é uma missão do Vale da Rainha, tenha claro isso sempre. A gente é parte de uma missão maior e a gente se sente conectado e conectada a cada um de vocês nessa tentativa
que é um intento de inspirar o outro para que o outro se mude e possa também ser um multiplicador, uma multiplicadora dessa consciência. Então, não é sobre nós no Vale da Rainha, é sobre algo maior que cada um e cada uma conecta de alguma forma aqui. Então, muito agradecida pela presença de vocês e de poder caminhar ombro a ombro para servir esse propósito maior, como quer que ele se abra no coração de cada um e de cada uma. Para alguns manifesta como esse amor por mestre animal, pelo meio ambiente, por outros com situações políticas para que a gente possa resolver também aspectos da nossa sociedade. Tem tantas formas que o bem manifesta e que precisa encontrar a força nas nossas mãos para que a luta possa ser de fato real e que a vitória seja das causas, nunca nossa. A gente vai passar. Agora, as causas, o bem, a verdade, elas que são o foco. E a gente está aqui para servi-las, servir o bem através dessas causas. E aí que elas continuem. A gente passa, agora o amor permanece. Então, o nosso trabalho é para que as próximas gerações conheçam o bem, o amor, e não uma instituição, outra instituição, uma causa ou outra. O que a gente está trabalhando é para que essa virtude permaneça para as futuras gerações. Muito agradecida. Grande beijo. Seguimos depois daqui, então, para a meditação, tempo de banheiro e já voltamos. Graças.